Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Gente, assunto bom, importante, precisamos falar. A sexualidade faz parte aí da vida humana, independente da religião, sabia? Verdade, Carol. E como cristãos, nós não perdemos a nossa sexualidade, mas, claro, nós devemos vivê-la de acordo com a vontade de Deus e, claro, para você aí conhecer um pouco mais sobre esse assunto e até tirar as suas dúvidas, nós trouxemos a sexóloga Stane de Paula, que está aqui conosco. Stane, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Muito bom dia, que saudade. Bom dia, Carol. Não demora para voltar assim, mas é. não. Pois que bom ter ela aqui conosco. Tá igual a eleição, 2 em 2 anos. Não, senhor. Nós temos que ser mais presentes, né? É Que verdade. bom. Conta pra gente, quando a gente fala de sexualidade, as pessoas já pensam em sexo. Sexo e sexualidade é a mesma coisa? Uma está dentro da outra? São diferentes? Vamos começar já desmistificando e esclarecendo. Sexualidade é um conceito, né? É da forma que eu me relaciono com o outro, né? Como é que eu lido com meu relacionamento afetivo. E o sexo, ele pode ser um conceito biológico, né? Homem e mulher, masculino e feminino, né? Pode ser o órgão genital, né? O pênis e a vagina. E pode ser um ato, né? Sim. Um ato sexual, né? Que não necessariamente você vai exercer sua sexualidade tendo um ato sexual. Né? Você, a partir do momento que você se relaciona com o outro, né, você está lidando com a sua sexualidade, com o seu desejo, né, com a sua forma de querer o outro, né? Independente se você está tendo uma relação sexual. Né? Certo, a sexualidade é muito mais ampla. Né? A forma de você se relacionar com o outro é a sexualidade. Né? As diferenças, né? Agora existem os conceitos dentro da sexualidade, né? Como que você lida, por exemplo, com as disfunções de desejo, de libido, né? O que a gente não chama libido, na verdade. Libido é a energia que eu tenho voltada para alguma coisa, né? Então, por exemplo, a energia sexual. Então eu tenho um desejo, então eu vou priorizar aquilo. Mas muitas pessoas são workaholics, né? Então elas têm um libido, uma energia para o trabalho, né? Desculpa o termo, mas tem um tesão para trabalhar, né? Eles ficam ali envolvidos de tal forma que eles têm prazer no que eles fazem e às vezes tem um orgasmo, né? Em que ter sido realizado alguma coisa. Aquela né? satisfação que a pessoa né? tem. E hoje, conceitos de satisfação está muito mais ligado ao ato, muito menos ligado ao ato sexual em si do que o relacionamento, né? Eu me satisfaço em estar aqui, é uma satisfação estar aqui. Tem pessoas uma realização. Que têm preferido essa satisfação do que a satisfação, às vezes, até do próprio ato sexual. Porque o orgasmo ele é um momento elétrico que dura 5 a 10 segundos. Como é que você vai ficar ligado somente a isso? O relacionamento ele tem que ser maior do que isso, né? Então... Agora, Stane, eu te pergunto, durante muito tempo, o sexo foi colocado e foi ensinado para todos nós, dentro e fora das igrejas, como a nossa pior tentação. Verdade? É errado, né? Porque a pior tentação que nós tivemos foi a desobediência. Rebeldia. Rebeldia, né? Tem nada a ver com o sexo, tem nada a ver com a maçã, tem nada a ver com o fruto proibido. O fruto proibido não é o órgão genital do outro, né? Sim. Fruto proibido é aquilo que você deseja mais do que você consegue ter limite, né? Então, a desobediência, né? O desejo de ser melhor do que o outro, ter o que o outro tem, né? Que foi o que levou o pecado original, né? É muito maior, é muito mais amplo do que simplesmente restringi-lo a um ato sexual. Né? Foi uma espécie de, vamos dizer, responsabilidade que atribuíram ao sexo para fugir da responsabilidade desse verdadeiro. Na verdade, foi uma repressão no momento vitoriano, em que a forma de eu controlar o outro era controlar os desejos. Né? Então passou a ser imoral, ilegal,
o ato sexual, porque dessa forma eu reprimia você, né? Então, os conceitos de igreja, os conceitos judaico-cristãos, os conceitos da própria era, né? Era a forma que eu tinha para controlar aquele povo, né? Não tem. Entendi. E aí, como o clero naquele momento era um órgão de controle muito grande, né? Então, nada mais interessante do que colocar uma alteração, que é uma alteração antropológica, né? Então, assim, o homem e a mulher viviam assim, muito bem, né, de igualdade, mas que é um momento que eu descubro que eu tenho o poder da reprodução e você não tem, você de alguma forma vai me subjugar. Então, foi nesse momento que o sexo começou a ser moeda de troca, né? E você pode e deve participar desse bate-papo aqui, falando sobre sexo, sobre sexualidade. Manda o seu WhatsApp, já está aqui nas minhas mãos. Manda a sua pergunta por escrito no 98402-9756. Manda a pergunta por escrito, 98402-9756. Aproveita e manda a sua pergunta para a gente tirar todas as suas dúvidas, oportunidades para todos nós. Eu pergunto, como desenvolver hoje uma sexualidade saudável, né? As pessoas, elas podem chegar até a idade de 30, 40 anos sem desenvolver uma sexualidade saudável? Não pode ficar o resto da vida. E como então desenvolver? Para quem está nos assistindo, primeiro perceber, minha sexualidade não está saudável. E O que eu chamo de saudável, né? Saúde é um bem-estar físico, espiritual e biológico. Sim. Né? Não é simplesmente se eu tenho secura vaginal ou se eu estou com disfunção de desejo, né? Mas é um todo. Eu posso ter todas essas funções equilibradas naquele momento, mas posso ter, por exemplo, uma depressão, posso ter um vício, né? Ou sou alcoólatra, ou tenho disfunção de, por exemplo, hipertensão. Então, a sexualidade é um lugar onde você atua, né? Onde você atua e todo o resto precisa estar em harmonia, né? Então, algumas pacientes que vêm ao consultório com disfunção de desejo, muitas vezes ela tem uma disfunção no parceiro, né? Muitas vezes o parceiro tem uma disfunção de ereção ou tem uma disfunção de ejaculação que está comprometendo aquela função, né? Então, assim, conhecer-se a si mesmo, né? Aquele negócio, a gente precisa conhecer-se a si mesmo, saber o que me pertence, o que é meu nisso, né? Será que realmente eu estou desenvolvendo o meu corpo, minha alma, meu espírito de uma forma saudável, né? Então, a sexualidade passa por aí, né? Passa por eu saber até os meus limites, né? Olha, eu sou virgem até os 30 anos, isso é um problema? Isso é um problema meu, isso é um problema da sociedade, isso é um problema de conceito. Hoje as crianças de 13 anos não são bebê mais, né? Boca virgem. Não são porque dentro da sociedade deles não ali aceito. não pode ser mais. Então, será que eu não sou saudável porque eu não sou bebê? Né? Ou sou saudável porque eu sou bebê? Depende da sociedade que você está inserida, depende daquele contexto. A minha sexualidade, às vezes, a minha forma de agir comigo e com o outro, muitas vezes vai estar relacionado com esse conceito que eu estou introjetando. Sim. Quantas crianças hoje, adolescentes, né? A gente pode chamar criança de 13 anos, mas de criança uma bate na gente, mas assim, quantos adolescentes de 13 anos, às vezes, se submetem a papéis para deixarem de estar naquele lugar, porque eles precisam estar adequados àquela sociedade que ele vive, né? Uma autoafirmação. Uma necessidade. Olha, eu estava conversando com a minha filha sobre ovo de Páscoa. Ela falou assim, mas mãe, eu tenho que dar um ovo de Páscoa. Eu falei, por que você tem que dar um ovo de Páscoa? Mas porque todo mundo dá para minha filha. Não é assim, né? Você precisa entender o que você está fazendo. Se você for pela onda ninguém vai te segurar, a onda vai acabar. Você vai ficar lá na areia, né? Então, pela onda, muitas vezes os adolescentes entram nessa, entre aspas, vibe de que eu preciso iniciar minha vida sexual, ou porque eu preciso não ser mais virgem, ou não ser mais virgem porque eu beijei, ou mais ser virgem porque eu realmente tive um ato sexual, né? Uma relação entre pênis e vagina, né? Porque não é um ato sexual, né? Nem o conceito eles conseguem introjetar. Então, isso hoje é uma doença, né? E é isso, Dani, eu pergunto, quando você coloca isso é uma doença, você está falando especificamente até de uma fase, E sim, que é esse início aí da adolescência. Então, o que representa no ensino, na informação sobre sexualidade, quando, por exemplo, nós temos aí essas leis referentes à ideologia de gênero, onde as crianças elas são deixadas
ali sem essa referência para que quando mais tarde escolham. O que eu acho que a ideologia de gênero vem tentar mostrar é a igualdade entre os sexos e os deveres e direitos, e não o papel feminino e o papel masculino. Então, por exemplo, Carol está de rosa, você poderia estar de rosa também. Sim. Nenhum problema. Não ia definir você a partir da sua roupa, a partir da sua postura, a partir do que você acredita, né? A sua orientação sexual, com quem você quer se relacionar, seja ele homem ou mulher, independe do que você exerce na sociedade. É isso que a ideologia de gênero vem falar. E não que você vai escolher ser homem ou vai escolher ser mulher daí a pouco, né? Porque, infelizmente, essa escolha, ela vem independente de sua mãe ensinou, de seu pai ensinou, de onde você veio, porque em algum momento você vai ter que introjetar essa escolha, né? Então, às vezes, eles estão querendo tirar um pouco esse peso de que, não, então quem é menino vai ser menino dessa forma, então ele vai ter que escolher aquilo desde o início e aí então fica por aí. Né? Não é ser menino, né? Menino está ali, o pênis está ali dentro, a vagina está ali dentro, não tem como não escolher. Não muda. Não muda, né? Mas, por exemplo, agora os valores atribuídos a esse estado que não muda é que precisa ser estabelecido. Sim. Até para gerar uma sexualidade saudável quanto aquilo que a pessoa sabe que é, aquilo que ela sabe que tem e como compartilhar e partilhar com o outro. E qual poder, aí isso pode confundir eu acho que as qual crianças. Poder que você ter um pênis exerce para você, o que isso quer dizer para você, o que ter uma vagina exerce. Então, o que o homem, como portador de um órgão genital, tem poder e o que a mulher tem, qual que é a diferença? Né? O que acontece? Você tem, além disso, você tem testosterona aumentada, sua musculatura é diferente, né? Isso é inerente. A mulher pode ter uma musculatura maior? Pode, né? A partir do momento que ela hipertrofia essa musculatura, a partir que ela trabalha essa musculatura. Mas o pensamento feminino é igual ao pensamento masculino? Infelizmente não é, né? A gente não pode igualar, agora valores são valores iguais, idênticos. Eu acho até bom não ser igual, né? E seria muito monótono. Todo mundo tem a mesma forma de pensar, de agir. Deus é muito criativo para fazer tudo igual. Assim, em todo complementa. Em ponto de resposta sexual, a mulher tem uma resposta sexual que é diferente da resposta sexual masculina. Já foi estudado. Basson é uma sexóloga americana que colocou isso está muito bem colocado, que a resposta sexual feminina vem do contexto que ela vive, né? Ela não necessariamente deseja sexo, acordou com desejo, às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Às vezes precisa de um contexto, precisa de uma historinha, precisa de estar inserida em alguma coisa para que realmente aquilo se desperte, ou às vezes ela vai para uma relação que ela está sem desejo, mas que ela foi despertada pelo outro, de alguma forma, e ela vai responder aquele estímulo. A gente diz que a mulher começa o sexo no bom dia, meu bem, no café da manhã. Bom dia até chegar lá à noite. Bom dia. E você vai alimentando ao longo do dia para que ela esteja bacana ali. Tem muita gente com muitas perguntas e eu deixo o pessoal também participar, com certeza, de Petrópolis. Pergunta o seguinte: gostaria de saber se ter muito apetite sexual faz mal. Pessoa, creio que pessoa casada, e aí tem o desejo de se relacionar sexualmente com o seu cônjuge. Todos os dias. Se isso pode ser considerado uma pessoa doente. A ninfomania, né, é aquela pessoa que tem o desejo de não dar conta de controlar. Vira um transtorno. Né? Ela vai, então, se ela não fizer isso daquela forma, daquele jeito, né, ela então vai viver o dia inteiro em relação àquilo, né, em torno daquilo. Então, vamos fazer um paralelo. Eu gosto de fazer paralelo com comida, mas assim, é porque é mais fácil a gente pensar. Sim. Eu sou chocólatra. Eu amo chocolate. Então, pela manhã, se tiver, igual minha filha ama Nutella, tem uma Nutella na minha frente e eu olho para aquela Nutella, eu vou desejar aquela Nutella o dia todo. Mas uma hora eu tenho que trabalhar, a Nutella não está lá. Então, se eu estou falando de Nutella agora, ela veio a Nutella e a lubrificação da minha boca em relação a ela. Mas eu tenho que ter limite. Será que eu posso comer toda hora, em todo momento?
de qualquer forma, eu vou pagar, eu vou fazer o quê? Eu vou passar dos meus limites em relação a isso? Então, o transtorno de desejo, ele passa nesse momento, ele passa a ser um transtorno quando você não consegue ficar sem, né? Porque fica perverso. Você acorda, dorme, levanta, almoça e precisa daquilo, né? A relação de necessidade é uma relação de transtorno. Agora, considerando a vida do próprio jovem, Stane, como lidar, então, à luz da palavra de Deus, com a sua sexualidade, principalmente quando ele é estimulado, e muito, no seu desejo sexual, nos impulsos sexuais? O jovem, ele tem menos, depende do jovem, né? Está menos exposto a partir do momento que ele tem o dia a dia dele completo com outras coisas. Então, o jovem que está inserido no contexto de estudo, de trabalho, de exercício, de família, ele vai ter menos exposição ao desejo. Não é que ele não vá ter, né? Porque está ali inserido. Porque não ter também ele vai ter, né? Nós temos, né? A não ser que você tenha um transtorno ou uma disfunção hormonal, né? Ou então um nível de repressão emocional tamanho que você não possa ou não se permita isso, né? Mas existe um trabalho das crianças expostas à televisão, né? Então, se você coloca uma criança mais tempo, né, mais de 4 horas na televisão, ela vai absorver 70% do que está ali naquela programação. Por quê? Porque ela não tem que pensar se tem que pagar a conta, se ela tem que estudar, se ela tem que fazer alguma coisa. Então, ela consegue absorver 70%. Nós, adultos, conseguimos absorver 30% daquilo que está exposto a gente. Nossa. É muito diferente, porque na hora que você está assistindo um jornal, por mais que aquela notícia seja bombástica, você tem várias outras coisas que permeiam, né? Várias gavetas abertas no seu dia que aconteceu e que não permite que você tenha aquela atenção voltada para aquilo. Então, a exposição realmente ao apelo sexual, ele realmente vai estimular sim, né? E vai deixar com que aquela pessoa fique com mais desejo, sim, né? Se o contexto dela tá favorável. Então, eu costumo falar que o jovem ele tem que estar com o dia dele ocupado, né? Sim. Tem pergunta chegando aqui, até de Oliveira, aqui de Minas Gerais, perguntando o seguinte, doutora Stane, pelo fato, às vezes, de eles estarem passando, às vezes, algumas dificuldades financeiras, e a mulher compartilhando, que hoje ela não está se achando tão bonita mais, às vezes tão arrumada, como às vezes ela se cuidava. Se é normal aí que o marido não tem desejado ela, já tem 1 ou 2 meses aí. Como fazer diante dessas circunstâncias? Existe um trabalho de uma psiquiatra até brasileira, que ela fala o seguinte, que o homem, acima do sexo, só tem o bem-estar da família. Então, primeiro ele pensa no bem-estar da família, depois ele pensa em sexo. A mulher, o sexo é a 8ª prioridade da vida dela. Então, ela pensa no bem-estar da família, na saúde, no filho, na casa, nela, até chegar no sexo. Então, tem várias coisas vão interferir nessa resposta sexual. E se a unha está lascada e para ela uma unha bonita faz parte daquele molde... Está no set. Está no molde dela, de que eu preciso estar dessa forma para que eu, então, responda positivamente, ela vai se reprimir. A minha depilação, o meu cabelo, porque às vezes para pode até mim... não, entendi, uma coisa muito pessoal. Pessoal, íntimo. Olha, eu não estou bem comigo, porque eu não consegui me colocar da forma que eu gostaria. Entendi. Dentro da minha fantasia sexual, a mulher que tem relação, ela deve estar com o cabelo arrumado, com maquiada, com o bumbum no lugar, de unha feita, porque aquilo ali é que é, entre aspas, passado, né?
Como é que fala lá na própria Bíblia? Eu vou me arrumar para o meu amado, eu vou estar perfumada para o meu amado. Né? Então, assim, essa figura cultural e até antropológica da mulher que está aguardando o amado, né? Toda preparada. Então, preparada tem que estar com a unha feita, o cabelo arrumado, maquiada, né? Então, com a lingerie e tudo mais. Então, isso... O ambiente, ou seja, isso é o que a gente coloca como necessidade para que eu, então, responda. Isso é necessário? Não sei. É de cada um. Né? Se eu vou fazer uma mesa para um almoço, se eu não tiver, né, os copos de cristais, os garfos, não sei das quantas, às vezes a eu pessoa não vou vai colocar frustrada, não vai sentir que está à altura daquilo, de realizar daquela cerimônia, sabe? Okay. Aquele ritual. Então ela vai precisar ritualizar para que ela então se integre naquele contexto. Né? Agora, se falta dinheiro em casa, gente, infelizmente existe uma disfunção geral. Né? O homem tem uma disfunção erétil porque ele não dá conta de poder, né? O poder dele é masculino, tá? Porque ele é o que provém, então ele não está dando conta de prover. Então, muitas vezes, a função sexual dele também de prover e de poder vai estar diminuída. Entendi. Tem pergunta demais chegando, eu tô tremendo aqui. Não, então passa aí dos Eu tô nossos tremendo aqui, eu tô telespectadores tremendo aqui. Vamos privilegiar os nossos telespectadores? Não, faz uma aí, porque eu tenho que ler. Estão chegando, mas eu não tô lendo. Eu tô só tremendo para ver o que é. Agora, Stani, porque você falou em alguns momentos sobre a forma da repressão. Essa repressão, quais são os fatores causais dela na vida de um indivíduo que gera essa dificuldade na absorção desse conteúdo, desses valores, do conceito da sexualidade? Olha, a repressão, por que ela acontece? Se eu não tenho um conceito meu introjetado, eu vou trazer o seu. Da onde que vem esse conceito? Ele vem, primeiro, dos pais. Né? A primeira pessoa é a mãe. Né? Depois vem o pai, que vai levar para a sociedade. Depois vem a própria sociedade. Então, é nesse momento que eu vou aprender a lidar com o que eu preciso lidar com o outro. Aí, então, eu vou fazer o meu próprio conceito. Né? Então, várias meninas têm assim, a história assim, que sexo dói, que é ruim, que sangra, que a minha mãe fazia porque era obrigação. Então, aquele é o conceito que ela traz da mãe, dentro da casa dela. Ela via a relação dela com o pai, uma relação ruim, né? Uma relação afetivo-sexual ruim, apesar da mãe muitas vezes não contar, o pai não contar, ou ela via uma violência. Né? Então ela traz o conceito externo para dentro dela. Em que momento que ela vai transformar esse conceito? A partir do momento que ela tiver a própria experiência. Mas muitas vezes, pelo medo e pela angústia, ela nem se permite. Porque eu não quero passar por isso. Eu costumo falar com as minhas pacientes o seguinte: sofrimento é inerente à alma. É a angústia, é o medo, é a ansiedade. Né? Dor é o biológico. Dor tem fibras nervosas que a gente percebe e a gente então o quê? Inibe com analgésico, anti-inflamatório, não é isso? Anestesia. Só que eu vou ter dor a partir do momento que eu faço uma contração, de verdade. Né? É uma dor verdadeira, não é que eu tirei da minha cabeça. E eu vou sofrer a partir do momento que eu gostaria de estar naquela cena e não dou conta. Né? É o caso, por exemplo, do vaginismo. Né? O homem vai ter uma disfunção de ereção, uma disfunção de ejaculação, e vai sofrer pela angústia de ter medo de ejacular. E às vezes ele nem vai para o ato em si. Ele vai se reprimir, vai impedir que ele se exponha, porque ele vai então sofrer por aquilo, né? Vai se angustiar, vai ter medo, vai ter insegurança, ou vai desenvolver uma patologia, né? Uma depressão, que é, por quê? Por causa de um conceito que ele não deu conta de lidar com ele. É uma questão meio mitológica assim na mente. Né? Manga com leite dá dor de barriga, né? Não, você morre. Então, você morre, né? Então, em que momento que você vai descobrir que você não morre? O dia que você fizer. Alguém vai te contar, olha, isso não, se eu sou uma pessoa de poder na sua vida e falar com você, Serginho, pode comer manga com leite que você não vai morrer.
mas mãe, todo mundo falou comigo que morre. E eu falei, você conhece alguém que já morreu? Não, então ao contrário. Você, de repente, é uma figura de poder, mas a minha mãe falou que morre. Que morre. Então, aquilo ali, até pelaquela figura sagrada da mãe... do poder. Tem um valor. Ela tem um poder sobre você. Ela foi a primeira que te conceituou, que te escreveu, foi sua mãe. Então, como é que a gente derruba a mãe? Né? Se eu falo com você assim, que o juiz falou isso e o fulaninho falou aquilo, quem é a figura de poder na sua vida? Pesos e medidas aí. A gente ficaria a manhã inteira aqui com a doutora Estânia. Vai ter que voltar mais, porque tem Pode me muitas chamar. perguntas chegando, é muita gente, mas o tempo não Não está só no nos período de favorecendo. eleição. Em Sim, 2 em 2 por anos. favor. Vamos abreviar isso aí. Isso. Vamos fazer essas reuniões aí com menos tempo. É um prazer Obrigado, sempre, viu? viu, agradecer gente? É muito muito. gostoso estar aqui. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.